ressuscitou. Aleluia. Dois avisos rápidos antes de separar as crianças. Queremos, no dia 15 de novembro, é feriado. Deixa eu só anotar que dia é isso. 15 de novembro. É uma quarta-feira, feriado de proclamação da República. Nós vamos estar fazendo aqui na sede, aqui em Santa Cruz, a princípio aqui em Santa Cruz, conforme o número de participantes, nosso encontro de cura da alma. Amém, irmãos? Vamos estar aí fazendo um pente fino em todos aqueles amados, né, que têm o desejo de passar a sua vida diante da luz do Senhor. Então vamos estar aqui juntos com todos aqueles que estão vinculados aí conosco, em discipulado, em amor, um a um, e vamos estar trazendo, através da palavra, a luz da palavra, colocando a nossa vida diante dele. Amém? É algo que queremos fazer num dia inteiro, geralmente começa às 9, né? Se tudo flui até às 18, 18h30, estamos encerrados, damos um intervalozinho aí do meio-dia às 2, mas queremos ter esse encontro nesses dias. Amém? Estamos aí, o Senhor tem nos dirigido para retomarmos algumas coisas que precisamos retomar, e é bom a igreja em si andar em liberdade. Amém, irmãos? Nós cantamos aqui que o Senhor é rio de vida, e quando o rio flui, é impossível, né, a gente ficar como está. Então precisamos que esse rio flua. Se não flui é porque tem alguma represa aí nesse meio do caminho. Então nós queremos estar discernindo isso. Quais são as represas que impedem que um rio flua através de nós, no meio de nós, dentro de nós. Amém, irmãos? Amém? Então já agendem aí. Feriado dia de semana, não viajem, porque vai ser um feriadão, né? Aqueles que precisam fazer, fiquem aí na quarta-feira conosco. Vamos estar um tempo juntos. É bom estar firmando os vínculos bem certinho, porque esse encontro é um encontro de cura, mas é um encontro de cura através de vínculos de amor, tá? Vínculos de discipulado. Amém? Glória a Deus. Me esqueci de alguma coisa? Eu sempre tenho avisado também para os pais com as crianças no final do encontro. Me lembraram, né? Isso essa semana de novo, né? Observem, nós somos uma família que tem crianças, é verdade, tem adolescentes, é verdade, mas tem pessoas mais velhas também. Então, aqui no final não é um encontro para fazer muita correria, tá? Para evitar algum acidente maior. Então, as crianças, os pais aí cuidem das crianças. É uma alegria quando estamos juntos, mas isso até é um bom motivo para os pais que têm filhos pequenos se encontrarem, principalmente em casas que têm pátio, né? Aí podem brincar à vontade e celebrar junto ao Senhor. Amém, queridos? E graças a Deus, né, o nosso encontro tem sempre um bom número de pessoas, então peço aos pais que realmente zelem, cuidem do corpo inteiro. Tanto seus filhos vão estar cuidando dos irmãos também, nessa sujeição uns aos outros. Dito isso, podemos separar as crianças, se eu não me esqueci de nada, nenhum aviso. Olha que criançada. Quem é que é hoje? A Joana? O Wellington, Mariana. A Emily também. É um time de peso. Amém, irmãos? Quando saem as crianças, é quase 40% da congregação. Dá uma esvaziada aqui. Glória a Deus. Assim que é bom, né? Que haja esse renovo do Senhor entre nós. Assim. Oramos mais um pouco, irmãos. Estendam as mãos para cá, para que o Senhor derrame graça. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse tempo com meus irmãos. Obrigado principalmente pela tua misericórdia comigo. Passa o teu sangue sobre a minha mente, meu espírito, minha alma, meu corpo, para que eu realmente, Senhor, não atrapalhe a tua vontade nem a tua voz que tu queres falar conosco nessa noite. E tu falou de uma maneira tão clara nessa semana. Por isso me ajuda, Senhor, a compartilhar isso com meus irmãos, para gerar vida na vida deles, assim como tem sido gerado no meu coração.
em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém, queridos, obrigado. Essa semana tivemos o privilégio, a grande alegria, né? Tivemos de terça-feira de manhã até sexta de manhã com o Thelma e Heloísa, numa intensidade de amor na nossa casa, também em Veracruz, um culto, no grupo caseiro, em algumas visitas. Thelma e a Heloísa, é impressionante, irmãos. Eu quero que, se eu tiver com. Eu nem oro para que 80 anos eu tenha o vigor do Thelmo e da Luísa. Se eu tiver com 70, já está mais do que bom, né? Eles não são brincadeira, né? Não param. Thelmo com 80, a Heloísa com 77. 6. Hã? 76, é. É impressionante assim o tempo. Tivemos um tempo muito precioso. Tivemos um tempo com a igreja em Veracruz, lá na quarta, no grupo caseiro aqui, com alguns irmãos. Tivemos no grupo, quinta-feira foi feriado, tivemos também com o grupo lá do Diogo, lá na chácara, né? E então teve um tempo assim que o Senhor ministrou conosco, princípios, traz. É tão bom a gente ser cuidado, ser amado, e o zelo é zelo do Senhor sobre nossa vida, irmãos. E na sexta de manhã, pode ser? Quando é que foi? Sábado de manhã? Não sei. Eu sonhei com uma palavra. Eu sonhei com uma palavra. Na realidade era uma frase. Acordei com aquela frase na mente, que é o perigo da tolerância. E eu quero dar o título dessa meditação que eu quero fazer com vocês, perigo da tolerância. Daí saí, sábado, foi sábado, sexta para sábado. Aí fui lá no projeto, na escolinha, levar algumas camisetas que tinham sido encomendadas e tal. E aí voltei, a Mara, sem conversar com ela, a Mara compartilhou algo que o Senhor estava ministrando ao coração dela também, que ia para essa mesma direção. E aí fui procurar e achei uma palavra, algo que eu escrevi em 2012, aqui com a congregação sobre isso, sobre a igreja de Tiatira. E eu botei esse título, né? O perigo da tolerância. Vamos abrir então, irmãos. Eu quero compartilhar isso com vocês, para que o Senhor traga graça sobre a vida de vocês, assim como tem ministrado no meu coração. Né, meu amadão? Esse é o Joaquim amado. Vamos abrir lá, Apocalipse 2, do 18 ao 29. Uma carta de Jesus para a igreja em Tiatira. A igreja que se reunia lá em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, é Jesus que diz, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza. Essa minha aqui, a tradução é a Nova Almeida atualizada. Não sei se é essa que está aí. É essa aí? Ótimo. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Olha só, irmãos. E com um cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi autoridade de meu Pai, eu lhe darei ainda
a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Bom, aqui fala, é uma carta que começa o Senhor lembrando, né, quem Ele é. Ele declara aqui, Jesus apresenta que Ele é aquele que tem olhos de fogo. Olhos de fogo significa que tudo vê, na Bíblia, né? E pés semelhantes ao bronze polido. Bronze polido, quando fala de bronze na Bíblia, fala de força, de poder e força na guerra. Então, Jesus é aquele que enxerga tudo e que tem poder e força para qualquer coisa, nada é superior a Ele. E Ele começa dizendo que conhece as boas obras dessa igreja. Olha que obras preciosas, irmãos, que essa igreja realiza. Versículo 19. Amor, fé, serviço, perseverança. E as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Não é uma igreja preciosa, irmãos? Tu não gostaria de participar de uma igreja cheia de amor, cheia de fé, cheia de serviço, perseverante, e que as últimas obras são maiores do que as primeiras? É ou não é? Mas, né? Mas, vem quando tudo está bem, irmãos. E aqui vai um recado do Espírito Santo para o nosso coração. Quando tudo vai bem, quando tu acha que está bem com todo mundo. E às vezes lá em casa, eu tenho um relacionamento, me relaciono com muita gente, irmãos. Mas se relacionar com muita gente não quer dizer que eu tenho que estar bem com todo mundo. Porque vai chegar uma hora, vai chegar um momento, um instante que eu vou desagradar um e vou agradar outros. Principalmente as pessoas do mundo. E nós, como igreja, ele traz uma exortação muito preciosa aqui, muito precisa. O que Jesus tem contra a igreja de Tiatira? Né? Versículo 20. Tenho, porém, contra você o fato de tolerar. Ele tem o tolerares. O que a igreja tolerava? Tolerava essa mulher Jezabel que se declara profetisa. Durante muito tempo, irmãos, eu recebia, eu ouvia, por não estudar, né, desde de adolescente, e depois no meio pentecostal, muitas vezes dizia que a igreja, determinadas mulheres, tinham o espírito de Jezabel. O que era o espírito de Jezabel? Que de forma errada, muitas vezes, muitas igrejas e pastores ministravam. Jezabel era aquela mulher que mandava no marido. Era a mulher pulso forte, a mulher forte, né? A mulher que governava. Mas esse espírito de Jezabel, essa Jezabel aqui que se declara profetiza, não quer necessariamente dizer isso. Ela pode até acontecer, pode até muitas vezes ela ser uma mulher, mas o grande problema aqui dessa mulher, ela tem um significado muito preciso para nós como igreja. Não é que a mulher seja forte. Jezabel significa um envolvimento, uma aliança com alguém do mundo, com o sistema desse mundo. Vamos entender como é que foi isso aqui. Vamos abrir como é que foi a origem dessa criatura infeliz aqui, a Jezabel. Como é que ela veio parar no meio do reino de Deus? E o que ela fez necessariamente? E para a gente entender, né, por que a igreja de Tiatira tolerava essa doutrina de Jezabel aqui? Vamos entender aqui. Vamos abrir em 1 Reis, capítulo 16, versículo 29. 1 Reis. Dezesseis, 29. O reinado de Acabe, de Israel, e o seu casamento com Jezabel. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Acabe reinou, irmãos, ele era rei.
Acabe, filho de Onre, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. O que ele fez que era mal diante do Senhor? Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etebal, rei dos Sidônios, e foi e serviu Baal e o adorou. Quem era essa mulher? E não bastasse isso, no versículo 32, levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. O que ele fez aqui, irmãos? Na realidade, ele fez uma associação, ele fez uma união. Ele era rei de um povo que Deus era o Senhor. E daqui a pouco ele fez uma união, um casamento com uma mulher que adorava outros deuses, que não era o mesmo Deus de Israel. É mais ou menos nos dias de hoje dizer para vocês assim: eu me batizei, eu congrego, eu me batizei porque não fui obrigado, eu me batizei porque eu me decidi que eu queria ser semelhante a Jesus. Não para fazer parte de uma igreja, mas eu queria ser igual a Jesus, eu queria receber a vida dele em mim. Ele me perdoou dos meus pecados, ele não só me amou, mas lavou, me deu vida quando eu estava morto nos meus pecados e delitos. Então, de livre e espontânea vontade, eu fui enxertado no corpo de Cristo. Mas, de repente, como homem, né, eu, solteiro, me apaixono por uma mulher linda do mundo. A mulher, sabe aquelas mulheres que aparecem que só falta Jesus? A mulher é querida, a mulher é bondosa, cozinha bem, está sempre rindo, não murmura, né? Porque está rindo. Pode ser, no mundo tem isso. Na igreja também tem, glória a Deus. Então, mas só que ela não, só faltava Jesus, faltava tudo na vida dela, irmãos. E no mundo, essa Jezabel aqui, e no mundo, por que é uma mulher do mundo? Porque ela não crê nas coisas que tu crê. Quando dois creem em coisas diferentes, são dois jugos. Por que a Bíblia fala em jugo? Porque eu não sei aqueles daqui que conhecem aquelas cangas de boi, né? Que são jugo, botam um jugo em cima. Tu bota um boi que puxa para um lado e o outro que puxa para o outro, ou um que vai para frente e o outro quer ficar atrás, o troço não anda. A carroça empaca. Por isso que é jugo desigual. São duas pessoas que pensam de forma diferente. Tem como haver comunhão com duas pessoas que pensam diferente? Sim ou não? Não. Sempre o lado mais forte, geralmente, vai ser o lado da minha carne. Porque se eu deixei de obedecer o prático da palavra de Deus, que era permanecer firme naquele ensinamento que Deus me falou, com certeza vai acontecer o que aconteceu com Acabe. Então, o grande pecado de Acabe aqui foi se unir com uma mulher que adorava outros deuses. E o que ela fez? Primeiro, a Reis 18:4. E aí, para a gente entender qual é esse espírito de Jezabel que opera aqui, que operava na igreja em Tiatira, que Jesus está nos alertando aqui nessa noite. 1 Reis 18:4. Diz assim: assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e em grupos de 50 os escondeu em cavernas e os sustentou com pão e água. Acabe disse a Obadias: vá pela terra e todas as fontes de água e todos os vales. Pode ser que achemos capim para que salvemos a vida dos cavalos e das mulas e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra que iam percorrer. Acabe foi sozinho por um caminho, Obadias foi sozinho por outro. Quando Obadias já estava a caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: é você mesmo, é o meu senhor Elias? Elias respondeu: sim, sou eu. Vai e diga ao seu senhor: eis que Elias está aqui. O que a Jezabel fez? Ela matava os profetas. Nos dias de hoje, é mais ou menos nós fazermos união com o mundo e esse mundo calar a voz de Deus. O profeta é aquele que escuta a voz de Deus e fala o que Deus quer para o povo, alertando, denunciando, santificando o seu povo, trazendo uma direção de Deus para a sua vida.
Muitas vezes a gente recebe até como uma afronta do nosso coração, né? E essa Jezabel fazia isso, né? Ela matava os profetas. Por quê? Porque se eu mato a voz de Deus, qual é a voz que vai imperar? Qual é a voz? A do mundo. A voz da nossa carne, a voz da nossa alma, a voz da nossa vontade. Então o espírito de Jezabel, irmãos, que estava na igreja, era as coisas do mundo. O sistema do mundo, a maneira do mundo, o falar do mundo, tudo que é a idolatria do eu. Realmente quem adorava Baal significava a adoração do meu eu. Vocês já viram na igreja, alguma igreja que o mais importante é o ser feliz, o mais importante de Deus é amor, Ele ama todo mundo, a gente tem que receber tudo, tem que entender tudo, tem que compreender tudo, tem que abrir mão de tudo, não é verdade? Isso que Jezabel, que significa o espírito de Jezabel, o espírito mundano. É como nós aqui na igreja, na congregação, nós começássemos a ter práticas que a gente tinha no mundo. Eu não tenho nada, quer dizer, nada contra. Por que às vezes eu sempre digo que nunca vai ter uma parede preta e uma luz pintada? Uns dizem que é técnica de vídeo, né? Vocês já viram algum lugar assim? Aí, algumas igrejas, eu vejo no YouTube, né? Fica tudo preto para lá e aqui só claro no palco. Aí fica o pessoal louvando, e aí tudo preto. Nada contra, irmãos, não é trazer um julgamento sobre a igreja, seja santo, não seja santo. Mas por que eu não consigo fazer isso? Porque na época que eu e a Mara estávamos no mundo, os lugares que nós íamos dançar, beber, se divertir, era exatamente assim. Era igual, irmãos. E eu morri para esse troço. Vocês conseguem ver um André morto de novo no meio da escuridão aqui? Né? Louvando no escuro. Só o palco colorido aqui. Né? O pastor, o ministro de louvor. Tudo preto. E era assim. Era exatamente assim no mundo. Como é que eu vou deixar entrar um negócio desse no mundo, irmãos? Aqui. Se nós vamos começar a tolerar o sistema, porque é vídeo, é isso, é aquilo, as coisas vão entrando. Mas isso é o menor problema. Como é o problema é das imoralidades que entram no nosso meio. Mentira, né? Impureza, maledicência, espírito crítico, quebra de autoridade, é que mais. E aí entra o espírito da Jezabel. Essa quebra de autoridade. Ela mandava matar os profetas. Não era Jezabel, não era o Acabe. Para que calasse a voz de Deus. E isso não era só da nossa querida, preciosa, entrevada aqui, a treva braba Jezabel. Todo o povo entrou numa desgraça. Vamos de volta a abrir lá em Apocalipse 2, 24. Quando nós permitimos isso, não adianta eu ser uma igreja que está cheia de amor, cheia de fé, cheia de serviço, cheia de perseverança e cheia de obras numerosas. Isso serve de alerta para nós, irmãos, para mim, para nós que temos tarde da criança, temos projeto, estamos felizes em proclamar o evangelho do reino. Claro que o meu desejo no meu coração é que todos nós tivéssemos essa carga, né? Às vezes o pessoal acha que, dá trabalho, irmãos, tá na escolinha, fazer tarde da criança. Essas semanas os irmãos se reuniram para organizar o último encontro, que pelo que eu estou vendo vai ser uma coisa tremenda. Mas, se aquilo ali começar a me envolver o meu coração e entrar as coisas do mundo na nossa vida como igreja, aquilo ali é para ser luz no meio das trevas. Como seria bom se todo mundo tivesse essa carga lá. Hoje tinha um povo lá, né? Quem é que estava lá? O Arthur estava lá, o Sandro, né? A Sandra e a Ana. Tinha um monte de pais lá. Um monte. Um monte que eu digo, um bom número de pais. Nós éramos o maior número, né? E gente, assim, extremamente carente de conhecer a verdade, irmãos. Veio um pai de um menino que joga no sub-9 compartilhar que a mãe, os pais
de 2 meninos que jogam conosco, se separaram. E a mãe está com depressão, pedindo para que eu e a Mara fôssemos visitar. E nós vamos essa semana visitar ela. E está pensando em suicídio. Palavra de um incrédulo. E é bom que o senhor ir, porque ela está indo em centro espírita e está até não é se endemoniando, está até se possuindo. Então, está até tendo uma certa possessão. Ela sai fora de si. Outra, quando nós estava chegando em casa, uma mãe de um menino também abrindo algumas coisas conosco. A gente tem vários, e assim vai indo, irmãos. Tentativa de suicídio de criança. Se nós não formos luz no meio das trevas, e o meu desejo fosse que nós todos estivéssemos lá e cada um tivesse essa carga assim, olha, vamos, tá aqui, deixa comigo, né? Vamos, vai um casal naquela casa, vai outro naquela outra casa, e vamos estar juntos nesse processo de santificação, de cura, porque é muita treva, irmãos. É muita treva. Adianta ter isso se nós deixamos que o nosso eu governe. E a minha grande preocupação é, nós precisamos ser luz, não as trevas tomar conta do nosso coração. Nós temos que continuar amando, tendo essa manifestação de graça. Mas se isso envolver e tomar conta do nosso coração, de que adianta? Não é verdade? De que adianta? E é isso que ele está nos alertando aqui. Versículo 24. Digo, porém, aos demais de Tiatira. Porque aqui agora ele começa que aqueles que não faziam essa obra, e a gente tem tantos exemplos nos últimos tempos, irmãos, e sempre vem com um princípio básico, esse espírito de Jezabel, sempre com uma quebra de autoridade, sempre. Quando o governo do eu governo, ninguém governa sobre mim, eu não preciso me sujeitar a ninguém, eu tenho revelação, eu conheço tudo, eu já tenho muitos anos de fé, eu não preciso abrir a minha vida com ninguém. Sempre assim. E aquele coisa vai aumentando, vai aumentando. Eu vivo de forma independente. Se lembra qual era o fruto que a Eva e o Adão comeram? O fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele era bom, agradável e desejável. O que aconteceu ali? Eles decidiram que o governo era deles. Eles decidiam que era bom e que era mal para eles. A árvore da vida era o quê? Uma sujeição à vontade, obedecendo à vontade de Deus na vida deles. O homem escolheu isso. Então é muito forte isso na gente. Mesmo numa igreja que tem fé, que tem serviço, que tem amor e que tem perseverança nas suas obras. Mas quando o eu governa, é que nem espuma, irmãos. Uma igreja de espuma. Sabe o que é igreja de espuma? A espuma daqui a pouco se dissipa. Com o tempo ela... Tu olha aquela, né? Aquela coisa linda, quando vê, não tem mais nada. Era só espuma. Era só fumaça. Fogo que era bom, era muito pouquinho. Mas, o que o Senhor tem nos chamado? Vamos no versículo 24. Tenho, porém, aos demais de Tiatira, todos aqueles que não seguem essa doutrina, que não conhecem como eles as coisas profundas de Satanás. Não porei outra carga sobre vocês. Tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. E isso foi uma coisa que nós, nessa semana com o Thelma e Heloísa, nós repassamos com eles algumas coisas bem práticas, né? Conversamos bastante sobre as nossas lutas, sobre as nossas dificuldades. Por quê? Vamos abrir Romanos 1,7. Porque nós somos chamados para um propósito, irmãos. E eu quero dizer para vocês que o Senhor, eu sou um testemunho vivo disso. O Senhor tem olhos de fogo. Por mais que tu possa fazer algo oculto, sempre vai vir à luz o teu pecado. 1,7. Para que nós somos chamados? Vamos pegar os 6 ali. Entre esses que se encontram, também vocês que foram chamados para pertencer a Cristo Jesus. Diz para o teu irmão do lado aí, talvez tu não sabia. Tu sabia que tu foi chamado para ser de Jesus Cristo, irmãos? De Cristo Jesus? É. Sabia? Se tu não sabia, estou te dizendo essa noite. Olha o versículo 7. Tu que entendeu que foi chamado para isso,
a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para serem, diz aí, a serem santos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Jesus Cristo esteja com vocês. Então, irmãos, nós somos chamados para sermos santos, como Jesus é. Ser santo é ser separado do mundo. Santidade é ser separado do mundo. O que é ser separado do mundo, irmãos? No mundo cada um faz o que bem entende. Até muitas vezes obedece por fora, mas o coração por dentro é rebelde, né? É fechado, é duro. Mas nós somos chamados para isso. Outra coisa, nós somos chamados como igreja, não só para ser santo, mas também para perseverarmos nessa doutrina dos apóstolos. Vamos abrir Atos 2:38, que é tão conhecido, né? O que diz lá? Vamos ler juntos? Atos 2:38. Pedro respondeu: o que nós temos que entender todos os dias da nossa vida e ministrar isso, porque nós tivemos essa revelação quando entramos no reino. Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Perseverar nesse ensino, irmãos, arrependimento, batismo, enchimento do Espírito Santo, porque aí a nossa mente continua sempre sendo renovada. Amém? Eu sou um privilegiado, vocês não sabem, não têm ideia nos meus ouvidos o que eu escuto de bobagem. Mas Deus nos chamou para perseverar nessa doutrina, como está aqui, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e nas orações. Sermos santos, perseverar nisso. Qual é outra coisa que o Senhor fala a esses que não entraram no conto da Jezabel aqui, nessa doutrina de Jezabel? Como é que nós temos que viver? Viver os princípios de autoridade na família. 1 Coríntios 11:2. Estou falando coisas óbvias aqui, tá? Mas aqui Paulo elogia a igreja dos Coríntios, dizendo assim: eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu transmiti a vocês. Agora, olhem que interessante, irmãos, qual é o princípio aqui? E esse princípio quebra o espírito de Jezabel. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem. E o homem é a cabeça e Deus, cabeça de Cristo. Então, qual é o princípio aqui? Aonde o diabo, o que o espírito de Jezabel vai querer limitar, querer acabar, para que Jesus não governe sobre nossa vida? Aonde? Quem é que vai ser fraco? O homem ou a mulher? Como é que a mulher vai ter Jesus como cabeça? Através de quem? Através de quem? Do homem. Né? E todo homem que ora ou profetiza com a cabeça, aí vem toda uma prática que tinha lá, que transmite a realidade de Jesus e a igreja. E nós, com autoridade, princípio de autoridade. O que o espírito de Jezabel faz? O governo do eu quebra os princípios de autoridade uns com os outros. Eu não preciso mais abrir minha vida, não preciso falar mais nada, eu vivo conforme, né? E quanto menos se meter, melhor, porque cada um com seus problemas. É ou não é verdade, irmão? Não sei se com vocês, mas esse é o propósito. E não bastasse isso, vamos abrir Romanos 7, 1-13. Até eu li no sábado com um amado casal esse texto. Aqui fala um outro princípio que esse espírito de Jezabel, essa doutrina humanista, quer liquidar com a igreja. E quer liquidar mesmo. Um texto muito, muito, muito simples. O que diz aqui? Lembrando, nós precisamos ser santos, precisamos perseverar naquilo que temos aprendido, precisamos entender os princípios de autoridade como família, Deus cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, o homem cabeça da mulher, os filhos sujeitos aos seus pais. Olha Romanos. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei,
que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva? Por exemplo, esse contexto aqui é Jesus e a igreja, tá? Mas olha como é que ele faz, porque Jesus está voltando. Vocês estão vendo o que está acontecendo com Jerusalém, com Israel, com faixa de Gaza, com toda aquela loucura que está havendo lá. Aquela guerra que está havendo lá em Jerusalém. E tudo que se trata de Jerusalém fala do povo de Deus, irmãos. Sempre quando acontece algo em Israel, fica ligado. Nós estamos ligados nisso. Porque tudo está escrito aqui na palavra. Tudo está escrito em Apocalipse. Tudo que vai acontecer está aqui. E essa guerra que está acontecendo lá está antecedendo sinais com muita clareza que Jesus está vindo. Jesus como noivo, buscando a sua noiva. A noiva somos nós como igreja. Então tudo que ele está dizendo aqui, Jesus ele não brinca de casamento, irmãos. Ele não cria doutrina de casamento, ele cria uma doutrina de aliança. O que que Jezabel faz? Como são dois deuses diferentes, né? Ela quer adorar um Deus humanista, e o Acabe, boca aberta, que tinha que adorar o Deus de Israel, acabou cedendo. Então, o que o diabo quer fazer nesse espírito humanista? Destruir as famílias que são propósito de Deus. É muito simples. Como é que ele destrói? Vamos lá. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele vive. Mas, se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Tem alguma dúvida nesse português aqui? Às vezes o pessoal fala, não, mas cria-se, né? Qual é o pecado aqui? É o segundo casamento o pecado ou o pecado é adultério? Diga, irmãos, uma pergunta. Adultério. Adultério. Se tu já foi casado e de repente casou de novo, e o teu marido ainda vive, ou tua mulher vive, o que acontece aqui, irmãos? É o segundo casamento que é pecado? Porque a palavra fala que às vezes tem que apartar mesmo. Nós já recomendamos uns 2 ou 3 casais já. Recomendamos a mulher, te afasta, porque está correndo risco de vida. Te afasta. Risco de saúde, te afasta. Nós não estamos mandando a mulher pecar. Agora, se ela se casar com outro, ela vai cometer adultério. Lembrando que o casamento, irmãos, não é só para ficar olhando os olhinhos um do outro aqui, né? Vai olhinho assim para só tomar café da manhã. Né? Adultério não é só sentar um ladinho do outro. É muito mais profundo que isso. Então, tem alguma coisa aqui diferente que tu lê isso, está diferente. Isso tudo aqui, Paulo está dizendo com relação à igreja. Vamos seguir a leitura, porque não estamos falando aqui de segundo casamento, mas estamos falando essas doutrinas humanistas que entram no nosso coração. Nós temos irmãos aqui, irmãs, que pagam um preço altíssimo durante anos. Anos. Olha, irmãs eram partidos, né? Bons partidos, mulheres fiéis, mulheres inteligentes, né? Mulheres sábias. Estão pagando um preço, irmãos. Anos. Por quê? Porque com certeza o noivo está chegando. E ela vai estar, e elas vão estar com esse noivo. Estão pagando um preço. Agora, o que diz muitas vezes? Não, tu merece ser feliz, minha filha. Casa com uma figura aí. Olha lá o que segue. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou entre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. O que ele está dizendo aqui? Que eu, em Cristo, se eu morri para a minha velha vida, para o meu Adão, eu agora nasci em Cristo. E Ele quer que eu me frutifique em Deus. Então a minha união com Jesus aqui é a mesma união do marido e da mulher. Ele nunca vai me trair, ele nunca vai me adulterar, ele nunca vai quebrar essa aliança comigo, irmãos. Estão entendendo isso? Por isso nós temos que morrer para a nossa realidade humanista aqui e viver para Ele. É ruim ou é bom? A carne é horrorosa, mas em Cristo, irmãos, para o nosso noivo que vai chegar. E aqui ele continua assim, ó. Por quê? Quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de que frutifiquemos para a morte.
Mas não é mais assim. Eu morri para isso aqui. Amém? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês entendem o que é o espírito de Jezabel? A gente tolerar coisas entre nós. E aquilo vai. É um pecadinho que daqui a pouco é pecadinho, vai virando um pecadão. Qual é a solução disso? Vamos voltar lá para o Apocalipse 2:25. Jesus está voltando, irmãos. Aí Jesus ele diz que tem duas soluções bem claras. E eu botei mais uma aqui. 2:25. Vamos ler juntos? O que nós temos que fazer para vencer as mentiras que vêm no... Semana passada, um parênteses, tá? Antes de nós lermos juntos esse texto. Me ligou, me tocou um telefone de São Paulo. Aí o pastor, sim, sou o pastor. Como é seu nome, pastor André? Tá. Como é que você conseguiu meu nome? Através da... Não sei de onde. Eu nem me lembro mais como é que ele... Ele queria me vender um aplicativo, irmãos. Um aplicativo de multiplicação de membros. Era um negócio espetacular, irmãos. Eu botava o aplicativo, Paulinho, o negócio multiplicava violentamente. Tem um nome aí, diz que igrejas em Belo Horizonte estão usando, São Paulo estão usando. Eu disse, que coisa impressionante. Eu confesso que daí eu ligo, como diz o Wagner, eu ligo meu modo irônico, daí eu fico mais abobado do que nunca, irmãos. Mas custa só R$18 o aplicativo por mês. Com R$18 eu multiplico os membros, irmãos. É pouquinho, né? Ainda não. É um espetáculo, irmãos. Mas, fecha parênteses. O que a palavra fala, como é que vai multiplicar os membros e guardar os que tem, irmãos? Olha como é que é interessante. É Jesus que diz à igreja de Tiatira. Versículo 25. Vamos ler juntos? Então, ou vocês estão roucos que nem eu, ou eu estou surdo, irmãos. Um dos dois está acontecendo aqui. Vamos ler o 25 aí para a gente entender bem aí. Então, precisa duas palavras de interpretação, estudar grego. Tem uma coisa mais simples do que isso, irmãos. Conserve a doutrina dos apóstolos aqui, a comunhão, o partir do pão nas orações, até que eu venha. Amém? Não sou contra aplicativos, tá? Mas como é que eu vou dizer para o Espírito Santo que vai multiplicar aquilo? Eu até fiquei curioso. Botar nossos entendidos de aplicativo aqui. E o cara me vendeu um negócio. E o que mais? Versículo 26. Primeiro é conservar. A segunda é, versículo 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Qual é as obras do Senhor, irmãos? É morrer, negar a mim mesmo, tomar a cruz e perder a vida. Lá em casa, às vezes, dizem que eu sou muito político, me dou bem com todo mundo. Até me dou bem com bastante gente mesmo, irmãos, mas não dá para ser político com todo mundo. Uma hora tu vai queimar o teu filme, uma hora eles vão te detonar, não tem jeito. Vão falar mal de ti, porque não tem luz e trevas não podem ter comunhão. Amém? Bota na cabeça, principalmente os jovens, né? A gente gosta de ser legal com todo mundo, e é legal ser legal com todo mundo. Mas vai chegar uma hora que a luz e as trevas não tem. Elas vão se confrontar. Ou tu agrada um, ou tu vai desagradar outro. Não tem jeito. Então, conserva e guarda. Esse guarda, essa palavra guardar na Bíblia aqui, no grego, significa pegar para si com prática. Eu recebo a palavra e pratico a palavra. Isso significa guardar no grego aqui. Né? Não é só guardar. Guardar a gente parece que está pegando só para si. Mas eu peguei para mim praticar essa verdade. Para mim virar vida na minha verdade, dessa palavra. Aí eu botei mais um aqui que é a solução do problema para nós nos afastarmos disso. Porque daqui a pouco, irmãos,
Até tive um comentário essa semana, não sei, agora não me lembro de quem foi. Mas não importa de quem foi. Às vezes eu cometo um erro muito, assim, um erro... Porque muitas vezes eu não gosto de ser... Um irmão chegou assim, como é que eu te chamo? De André, de pastor, de... sei lá. Me chama de André, de servo, sei lá. Não tem muito, não. Pastor não é cargo, né? E a gente sabe como isso é deturpado quando a gente coloca uma autoridade sobre uma pessoa. Mas muitas vezes a gente não conserva esses princípios. E é tão bom, irmãos, essa semana eu pude ver assim esse princípio de autoridade com termo de honra, né? Ele é tão doce em tantas coisas assim, às vezes tem as suas... É tão bom viver 3 dias com as suas manias assim, né? É tão bom poder honrar ele. Ele levanta, quer comer uma laranja. Depois da laranja vem uma granola com iogurte. E depois senta, depois tem um ovo. Sabe? É tão bom poder honrar, né? Um amado desse. Porque ele é autoridade, irmãos. Ele é um pai. Amém? Eu não preciso chamar de pai Telmo, pastor Telmo. Eu chamo simplesmente de Telmo. Mas a minha atitude de honra com ele é uma atitude de paternidade. Porque ele é o nosso pai. É tão precioso isso. Porque se eu não honro quem eu vejo, como é que eu vou dizer que eu vou honrar o meu Senhor que está vindo com muito poder e glória nas nuvens, que é autoridade sobre mim? Vocês entendem? E a Jezabel quer cortar isso. Cortar. O Theo me perguntou, tu sabia que nós tivemos um caso de... E aqui muitas vezes é uma coisa natural, a gente perde os princípios básicos, né? Nós tivemos um retiro de adolescentes lá. A gente ficou sabendo por um acaso que foram alguns adolescentes para lá. Eu disse, antigamente a gente sabia quem participava, porque os irmãos perguntavam para a gente. Né? A gente parece mulher traída, sempre é a última a saber. Quando dá o pepino, então, ou marido traído, não sei, né? Um dos dois traído, porque o traído sempre vai ser o último a descobrir que foi traído. Mas são princípios tão simples, irmãos, que a gente às vezes pergunta para a gente, sabia? Eu não. Não que a gente precisa saber tudo. Mas por isso esses vínculos de amor, de discipulado uns com os outros. É para gerar vida na vida, né? Uns dos outros. Esses tempos teve os jovens, né? Os jovens, olha, iam para fazer o retiro. Os irmãos, olha, tem tal. Sabia? Não. Daí liguei para os pais dos jovens. O que tu acha? Olha, só o princípio está errado. Mas os jovens aqui, graças a Deus, são todos jovens discípulos de Jesus. Se arrependeram, mudaram de mente. Glória a Deus. Mas nós precisamos conservar. E não é o pastor através de todos os vínculos de amor uns com os outros, de uma maneira prática uns com os outros. Para que a gente possa crescer em amor. Amém, irmãos? E não é para vocês, é para mim também. Tudo que eu fizer de forma independente vai gerar morte, fruto de morte. É simples assim. E o pior, não é para mim. Hoje eu sou pai, hoje eu sou avô. O diabo, vocês já viram o que o Hamas está fazendo lá? O princípio de Satanás? Lá ele está fazendo de forma natural o que Satanás faz na igreja de forma espiritual. Eles estão pegando as crianças e degolando. Pegaram as grávidas, cortavam as grávidas, tiravam o feto fora e degolavam o feto, declarando que ele não está matando o pai e a mãe, ele quer detonar as próximas gerações. Esse é o significado. Brutal, bestial, animal. Satanás quer fazer isso. A minha burrice, a minha dureza de coração, a minha dureza de mente, não é para me matar, que eu já estou morto. É para destruir as próximas gerações que vêm através de mim. Porque eles vão seguir o meu exemplo errado. Estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Isto que é o espírito de Jezabel, quebra de gerações. Ele mata o profeta, mata a voz de Deus, começa a entrar a voz do mundo, começa a entrar a prática do mundo. Mas eu quero animar vocês. Em Atos 1:8, vamos abrir lá. Diz que, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas. Aonde, irmãos? Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Amém? Nós recebemos isso para ser testemunha. E a única maneira de destruir as mentiras do diabo é com o poder do Espírito Santo. Vamos abrir Filipenses também, capítulo 3. Eu botei outro texto aqui. Filipenses 3. E eu já estou acabando.
mesmo. 17 a 21. Diz assim: irmãos, sejam meus imitadores, observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês, pois muito andam entre vós, entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhe dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Abre o teu olho. Estou abrindo o meu. E é bom as coisas terrenas, irmãos. Mas quando nós só olhamos para ela, e aí diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar a si todas as coisas. Amém? Então, se nós estamos pensando só nas coisas terrenas, presta atenção. Não tenta espiritualizar tudo na tua mente. Pratica, obedece. Deixa aquilo que tem aprendido, persevera, guarda, conserva. Judas, versículos 17 a 25. Não é os Iscariotes. Diz assim: mas, meus amados, lembre-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas aí ele nos dá conselhos finais. Mas vocês, meus amados, edificando, e aqui essa palavra eu quero deixar para vocês nessa noite, irmãos. Que assim seja nós, a igreja em Santa Cruz, Vera Cruz, Santa Clara, Venâncio Aires, São Jerônimo. Esqueci de alguma cidade aqui? Hã? Não, Santa Clara, São Jerônimo, Venâncio Aires, Vera Cruz, né? Santa Cruz. Olha que palavra que o Senhor fala, o conselho que o nosso amado Judas, irmão de Jesus aqui, né? Acho que esse aqui era o irmão de Jesus, sim, era os apóstolos aqui. Diz para nós: se mantenham edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Amém? É coisas práticas, irmãos, que o Senhor nos manda perseverar, permanecer. E eu, com essa palavra, com o tempo que eu tive lá, que nós tivemos com o Thelma e Heloísa, a gente quer colocar essa prática, até com alguns discipuladores que estão discipulando grupos maiores, para a gente poder voltar a ter práticas que eu mesmo me arrependo de não conservar e nem perseverar em bater, em reunir e estar junto. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo que faz a gente renovar, se arrepender, mudar de mente e voltar novamente pronto. Amém, irmãos? Porque nós precisamos que o Senhor nos livre, porque eu quero chegar lá. Saúde. Eu quero chegar lá no capítulo 2. Vamos abrir de novo em Apocalipse 2, 26, e vamos ler junto. Eu quero te convidar para a gente ir juntos. Não sei se tu quer abraçar o irmão do lado ou pegar na mão dele, mas vamos ler junto esse texto, porque eu quero que tu esteja junto comigo aí, nessa realidade de vida, porque é só o vencedor que vai acontecer isso. É só o vencedor que morreu para si mesmo. É só o vencedor que negou a sua vontade, tomou a cruz e perdeu a vida. Amém? Bota na tua cabeça. Tu não vai agradar todo mundo o tempo todo, porque uma hora
a treva vai te pegar. Então seja luz aonde tu está. Amém? Não importa se Deus te colocou, né, no Mãe de Deus, lá no Faxinal, te botou na escola em Santa Clara, botou aqui em Santa Cruz, em Vera Cruz, nos bairros, na escola, no trabalho. Não sei a treva que tu está, meu, aonde tu anda, não que tu esteja, mas aonde tu anda. Mas eu quero dizer que foi chamado para ser luz, para conservar o que Deus tem te dado e para guardar aquilo que Ele tem colocado, porque nós seremos juntos, estaremos juntos como os vencedores. Vamos ler juntos. Eu quero que tu diga assim, porque tu não vai deixar o teu irmão sair. Tu não vai sozinho, tá? Apoia nele, ajuda ele. Amém? E olha, ultimamente, eu quero abrir para vocês antes de nós lermos. O que tem tido de novidade, de treva entre nós, irmãos, coisa quando tu achou que eu tinha visto tudo, aparece cada coisa diferente. E não é no mundo, irmãos, é aqui no meio da igreja. É umas coisas assim impressionantes. Eu recebi um elogio quarta-feira. Tinha um irmão que queria vir para cá, uma família, ali de Vera Cruz. Aí disse para ele assim, o cara disse assim, olha, vamos lá para a igreja do pastor André. Olha, mas o pastor André é xiita. Eu acho que ele estava me elogiando. Ele é radical. Tu não vai poder fazer isso. Eu disse, se xiita, isso aí, até o elogio, irmãos. Né, o alemãozinho lá. Mas que a gente seja firme nisso aí, irmãos. Amém? Eu já me disseram que eu estou numa seita por causa do casamento, porque eu odeio os divorciados. Eu não odeio divorciado, irmãos. Pelo amor de Deus, misericórdia. Eu amo eles. Eu odeio o pecado, mas, né, eu amo as vidas que se arrependem. Então, vamos ler junto, porque é um preço que a gente tem que pagar. É um preço que a gente tem que, realmente, coisas que a gente tem que renunciar. E muitas vezes a gente vai falar coisas que as pessoas não vão gostar. A igreja não vai estar lotada, né? Mas os vencedores, a porta ela é estreita. Amém? O caminho pode ser largo, mas a portinha ela é estreita. Vamos juntos então. Encerrando. Ao vencedor. E te agarra no irmão do lado para que ele esteja junto contigo. Que guardar até o fim. Vamos ler junto? Que guardar, eu lhe darei. E com cetro de ferro, pode dizer, as governará. E as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai. E eu, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, irmãos? Que assim seja na tua vida. Ajuda o teu irmão, ajuda a tua irmã, ajuda a tua esposa, o teu marido. Ajuda a conservar e a guardar as verdades que temos aprendido para que delas jamais nos desviemos. Amém, amados?